Proposta de voto impresso auditável, nos moldes defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, ganhou mais defensores nos últimos 2 meses, de acordo com pesquisa que foi realizada de 19 até o dia 21 de julho de 2021. Segundo o levantamento, 46% são a favor e 40% são contrários, portanto, à modalidade, enquanto 14% não sabem como responder. No domingo, a população deve ir às ruas defender essa pauta sobre o tema e nós vamos conversar agora, nós prometemos, com o deputado Felipe Barros, que é o relator da PEC, a proposta de emenda à Constituição, na Câmara, a comissão especial. Deputado, muito boa noite ao senhor. Já nos falamos aí várias vezes aí de uma maneira remota e agora o senhor ao vivo aqui nos Pingos nos Is. E qual que é a expectativa do senhor? Nós tivemos toda aquela movimentação antes do recesso na tentativa de salvar a possibilidade dessa proposta. Boa noite ao senhor. Prazer tê-lo conosco aqui em São Paulo. Boa noite, Matos, Augusto, todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui pessoalmente com vocês. A expectativa é boa, porque houve uma reforma ministerial feita pelo presidente Bolsonaro, com a vinda de senadores, com o senador, melhor dizendo, Ciro Nogueira, e, portanto, quando se faz uma reforma ministerial, é para que haja uma consolidação da base. Nós sabemos que, quando a comissão especial foi criada, ela foi criada com 90% de seus membros favoráveis à implementação do voto impresso. Depois das reuniões feitas pelos ministros do TSE e do STF, vários parlamentares mudaram suas posições e, portanto, a configuração da composição, a composição da comissão mudou. Então, com essa reforma ministerial, nós esperamos que a base seja de fato consolidada e que a gente retome a maioria na comissão especial. Deputado Felipe Barros, agora a pergunta da Cristina Grêmio. Boa noite, deputado. Um prazer ter o senhor aqui. Eu queria saber como é que andam as conversas internamente com os membros da comissão, porque, como o senhor bem lembrou aí, houve uma mudança surpreendente, até eu diria para quem olha do lado de fora, de membros da comissão depois daquela reunião dos ministros do STF com líderes partidários. Melhorou, piorou? Como é que está o diálogo entre os integrantes da comissão? E já emendando na pergunta, existe alguma possibilidade de reversão de votos, que é o que o povo mais quer saber? Cristina, obrigado pela pergunta. E sim, eu tenho a convicção que é possível reverter votos. Os Republicanos, que aliás foi o partido ao qual fui eleito vereador em Londrina há 4 anos atrás, o Partido Republicano anunciou que vai apoiar a implementação do voto impresso e o presidente, deputado Marcos Pereira, disse que essa tomada de decisão se deve à pressão das redes sociais e à manifestação da população que, como vocês próprios citaram, cada vez mais a população apoia a implementação do voto impresso. Eu, como relator, tenho mantido diálogos e conversas frequentes com os líderes partidários, com os deputados, não só os membros da comissão especial, como aqueles que não são membros, na tentativa de distensionar essa relação que foi criada, explicar a proposta, porque nós estamos diante da maior campanha de desinformação dos últimos anos do nosso país. É impressionante nós vermos autoridades públicas do Tribunal Superior Eleitoral promovendo uma desinformação e fake news diariamente na mídia, dizendo que nós queremos a volta da cédula de papel, quando na verdade nós não queremos isso. O substitutivo, a PEC... Explica a diferença, deputado, para ficar claro para quem nos acompanha. Obrigado, Augusto. A cédula de papel, a votação em cédula de papel era aquilo que nós tínhamos antes da implementação das urnas, até 96, em que o eleitor ia e escrevia na cédula de papel os seus votos. O que nós estamos defendendo é a evolução das urnas de primeira geração para as urnas de segunda geração. O que isso significa na prática? O eleitor vota na urna eletrônica. Ao final da votação, essa urna imprime uma espécie de resumo daquilo que foi votado, possibilitando ao eleitor conferir se aquilo que ele votou na urna eletrônica foi de fato impresso. Esse é o voto auditável. Esse é o voto auditável. É importante dizer que o eleitor não pega fisicamente essa cédula que foi impressa. O protótipo da urna que o próprio TSE desenvolveu em 2014 faz com que essa impressão seja numa caixa de acrílico, de modo que o eleitor apenas visualiza aquilo que foi impresso e não pega. Então, o eleitor não pode sair com a cédula, como os ministros e alguns técnicos do TSE têm dito. Então, o eleitor confirma
se de fato aquilo que foi impresso é aquilo que ele votou na urna, ele confirma e essa cédula cai numa urna indevassável para uma conferência e apuração. No meu substitutivo, eu coloco a apuração pública como tem que ser. Então, é isso que nós estamos propondo, ao contrário das desinformações que o próprio TSE tem divulgado. Sem dúvida, né? Porque fica na cabeça como se fosse o retorno daquele modelo anterior, né? E não é. E aí, quando se fala voto impresso, o que vem na cabeça das pessoas é isso, da grande maioria que ainda não está familiarizada com esse modelo proposto agora na PEC, né? Exatamente. E a gente vê que até alguns termos utilizados por aquelas pessoas que são contra esse modelo, são utilizados de maneira maliciosa. Como, por exemplo, nas entrevistas que alguns ministros, em especial o ministro Barroso, têm dado para a imprensa, ele tem dito justamente que nós queremos voltar ao modelo do passado. Não, nós nunca tivemos esse modelo no Brasil, então não é volta do modelo do passado. Nós tivemos uma tentativa de implementação do voto impresso incipiente em 2002, em 3% das urnas. Então, quando ele fala a volta do modelo que foi utilizado do passado, ele está se referindo a cédulas que não são esse modelo que nós estamos propondo. Então, existe muita confusão, desinformação, promovida inclusive por quem deveria gerar verdade e um bom debate público. Deputado, quem acompanha de perto lá o trabalho do senhor em Brasília é o José Maria Trindade, que faz agora a pergunta. Zé Maria. A deputada Bia Kicis emplacou um debate muito importante e eu considero irreversível, que é esse sobre a segurança das urnas, né? Deputado, eu agora acho que o debate não é mais se haverá o voto impresso, porque eu tenho a impressão que, mesmo se não for agora, isso vai acontecer depois, né? Nas eleições de 2026. A pergunta agora é a seguinte: haverá eleição sem a aprovação desta emenda? Não, sem sombra de dúvida, Zé. Essa questão que foi colocada, na verdade, foi, no meu ponto de vista, um desabafo e simplesmente uma forma de expressão do próprio presidente Bolsonaro. Agora, é óbvio que teremos eleições. O que nós queremos com a implementação do voto impresso auditável é que as eleições devolvam ao eleitor a possibilidade de fiscalizar o seu próprio voto e devolver à sociedade a garantia de que o processo é feito de maneira transparente, com a lisura necessária de uma eleição. A eleição é o momento mais solene de uma democracia. Oportunidade que os eleitores têm de se manifestar para mudar os rumos do país. Não é minimamente admissível que a gente tenha apuração secreta. O Brasil, aliás, é o único país do mundo que tem apuração secreta. O nosso modelo de urna, ele é utilizado, além daqui do Brasil, por Bangladesh e Butão. Só que a apuração secreta é só no Brasil, em que a autoridade eleitoral simplesmente pega as cédulas, digamos, no nosso caso, o voto eletrônico, e faz a apuração de maneira sem a participação popular. Então, nós temos um processo que ele não é transparente. O que nós queremos é que seja transparente. Nós queremos empoderar o eleitor, devolvendo a ele a possibilidade de fiscalizar o seu próprio voto. Isso quando o supercomputador não engasga, né? Como na Pois é, como aconteceu nas eleições municipais. E naquela noite, Augusto, da eleição, o TSE veio a público dizendo que a falha havia sido no software. No dia seguinte, falou que era do hardware. Então, nem eles conseguem se entender. E aí eu entrevistei o hacker que está sendo acusado de invadir os sistemas do TSE, vocês repercutiram aqui, inclusive, e agora o TSE afirma que é fake news aquilo que ele fala. Ora, se é fake news, por que ele está preso? Então soltem o hacker. Então, a gente percebe, e os próprios especialistas afirmam, que o nosso sistema eleitoral ele traz uma segurança por obscuridade. Esse foi um termo muito utilizado nas audiências públicas da Comissão Especial, porque o TSE sempre aparenta que os sistemas são seguros, mas essa aparência é justamente porque não tem transparência, não deixam a população saber exatamente aquilo que está acontecendo. Perfeito. Estamos recebendo aqui nos estúdios dos Pingos nos Is o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, e ele está conversando conosco para falar, ele que é o relator da PEC na Comissão Especial da Câmara. Agora, o questionamento, então, do Guilherme Fiuza. Pois não, Fiuza? Boa noite, deputado Felipe Barros. A população assistiu na Câmara dos Deputados uma manobra de arrepiar.
A população ficou arrepiada com o que assistiu e, por isso, ela vai para a rua, porque ela desconfia da eleição sem o voto impresso auditável. E por que ela desconfia da eleição? Porque ela viu essa manobra de arrepiar, que se iniciou com um movimento de ministros do Supremo Tribunal Federal indo na direção de representantes de líderes partidários para discutir uma mudança de posicionamento nos parlamentares integrantes da comissão especial do voto impresso auditável. E obteve êxito. E houve, depois de toda uma sequência de audiências, de discussão, portanto, de formação do juízo desses deputados, a substituição de parlamentares na cara de todo mundo nessa comissão. E assim se montou a tentativa de sepultamento de uma matéria que a sociedade quer. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, esta mudança de posição, né, que a sociedade exige, né, por parte da comissão, pelo menos para levar a matéria a plenário, matar essa matéria na comissão, a gente já viu que não é bom sinal, né? Não é um sinal republicano, especialmente depois dessa manobra. O que nós queremos saber é o seguinte: o senhor acha que vai haver uma mudança de posição dos deputados que lá estão, depois dessa interferência de ministro do STF, de troca de integrantes da comissão? O senhor acha que vai ter uma mudança de posição dos que lá estão ou os integrantes serão novamente substituídos? Como é que o senhor está vendo esse movimento? Fios, eu acho que é necessário que haja uma nova substituição dos membros. Porque muitos membros que estão lá hoje foram colocados justamente para votarem contra. Aliás, até curioso nós vermos o seguinte, que muitos deputados que lá estão hoje, pelo fato de não terem participado das audiências públicas, nas últimas reuniões, colocavam questões que até os próprios deputados que são contra o voto impresso já compreenderam, né? Como, por exemplo, a questão de não levar a cédula para casa, essas desinformações que muitos têm divulgado, né? Mesmo, por exemplo, a bancada do PT, que está contra, o deputado Arlindo Chinaglia faz parte da comissão especial desde o início. Então, essas desinformações, eles não caem mais, né? Eles sabem do que nós estamos discutindo, mas infelizmente, muitos parlamentares que foram colocados posteriormente, pelo fato de não terem participado das audiências públicas, ainda insistem em algumas desinformações. O próprio ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, passou a fazer parte da comissão, né, e tem dito que isso é golpe. Acontece que ele foi relator da PEC de 2014, que foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, depois ficou parada no Senado. E ele, como relator da PEC de 2014, colocou o voto impresso naquela PEC. Então, por que é golpe agora e não era quando ele foi relator em 2014? Então, eu acho que é necessário que haja uma reformulação, mais uma vez, dos integrantes da comissão. Essa reformulação pode ser feita a qualquer momento e, é claro, antes da votação que está prevista para o dia 5. Agora você, Augusto Nunes. Deputado, queria que ficasse claro o seguinte: por que os deputados, os integrantes da comissão mudaram de ideia? Pelo mesmo motivo? Por que houve essa virada? Eram a favor, ficaram contra. O que aconteceu? Augusto, eu posso colocar o lapso temporal, né? Depois da reunião que foi feita com ministros do TSE e do STF, as lideranças partidárias fizeram a substituição dos membros da comissão especial. Então, foi a partir daí que houve essa guinada de posição. E o que foi dito de importante, na sua opinião, nessa reunião? Essa pergunta vale R$1 milhão. Também não sei. E até, deputado, falando ainda sobre esse tema, né, do Supremo Tribunal Federal, seria um receio das bancadas, dos partidos? A gente sabe que muitos deputados, senadores têm processos lá no Supremo. Então, o Supremo entrou na parada e aí houve uma mudança. O senhor falava de A a Z, né? Nós tínhamos aí a participação da esquerda, direita, centro, apoiando o voto auditável. E, de repente, tudo sumiu. O nosso sistema eleitoral, que também é único no mundo, ele foi feito para não funcionar. Porque nós, em primeiro lugar, temos uma composição do TSE em que nós temos membros da Suprema Corte, do STF. Existe um princípio no direito que diz o seguinte: quem fala por último não pode falar antes. Então, já é um contrassenso que ministros do STF façam parte do TSE.
No meu ponto de vista, já é um contrassenso a própria existência de uma justiça eleitoral, que deve funcionar a cada 2 anos. No meu ponto de vista, as prerrogativas e atribuições da Justiça Eleitoral deveriam ser englobadas ou pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal. Então, nós temos um tribunal que tem ministros do STF, nós temos um tribunal que julga políticos, deputados e senadores, nós temos um tribunal que analisa as contas de todos os partidos e que, por conta de todos esses instrumentos que detém, faz a pressão nos próprios dirigentes partidários. Enquanto nós não mudarmos a raiz do problema, que é essa, nós veremos essa situação se repetir algumas vezes. Sem dúvida, estamos falando aqui do voto impresso auditável. Eu faço novamente o convite para você participar da nossa enquete no nosso site. Entre lá e vote. A pergunta de hoje: sem voto impresso auditável, as eleições do ano que vem estão em risco? Essa é a nossa pergunta. Sim ou não? Estamos recebendo aqui o deputado Felipe Barros, que é do PSL do Paraná. Ele é o relator na Comissão Especial da Câmara da PEC, a proposta de emenda à Constituição, justamente do voto auditável. E agora eu quero a participação novamente da Cristina Grêmio para falar com o deputado Felipe Barros. Cristina. Deputado, primeiro vou passar uma sugestão, depois eu faço a pergunta. O senhor começou aí a sua entrevista dizendo que há muita fake news sendo espalhadas, inclusive por autoridades. A gente sabe que pelo ex-presidente Lula, inclusive, que fez um tweet recente aí falando que estamos voltando ao tempo dos dinossauros e fazendo gracinha com a PEC do voto impresso como se fosse realmente a volta à cédula de papel. Então, a minha sugestão é que encaminhe para a deputada Lídice da Mata, que é a relatora da CPI das fake news e que já está anunciando que vai retomar os trabalhos, a lista de todos esses que estão espalhando fake news aí, porque a população se importa, sim, com notícias falsas que circulam e está muito atenta a tudo isso. Já deixo o convite, inclusive, para a audiência do Pingos. A deputada Lídice da Mata vai retomar os trabalhos da CPI das fake news. Vamos mandar para ela todo mundo que andou fazendo declaração pública aí, falando informações falsas a respeito da PEC do voto impresso. Eu queria trazer uma sugestão que eu vi aqui no chat do Pingos nos Is, o Júlio Paiva, sugerindo, a mobilização no chat é muito grande, já vem de dias, aliás, de semanas, enquanto a gente conversa aqui sobre voto impresso, todo mundo tentando articular ali, se convidando e chamando para manifestação, está todo mundo muito atento a esse tema. O Júlio Paiva fala o seguinte, que as pessoas que vão à manifestação levem em cartazes os nomes dos deputados que vão votar contra, que já anunciaram que vão votar contra. Aqueles deputados, obviamente, da comissão do voto impresso. O senhor acha, e aí vem a pergunta, o senhor acha que a mobilização do dia 1º e especialmente a exposição dos nomes desses deputados pode gerar algum efeito? Pode fazer com que esses deputados efetivamente repensem e entendam que essa é uma demanda popular, não é uma demanda de um político ou de um partido? Veja, eu considero de suma importância a participação popular, porque os parlamentares, muitos precisam compreender que essa pauta não é uma pauta do Jair Bolsonaro, não é uma pauta do Felipe Barros ou da Bia Kicis, é uma pauta do povo brasileiro. Grande parcela da população não confia no nosso sistema eleitoral. Para que serve um sistema eleitoral? Não serve apenas para mostrar quem ganhou as eleições, serve para mostrar ao perdedor que ele perdeu e convenceu o perdedor que ele perdeu, mas, acima disso, serve para comprovar à sociedade que o processo eleitoral foi feito com a lisura necessária de eleições democráticas. Então, se parcela considerável da população brasileira não confia no nosso sistema eleitoral, isso, aliás, deveria ser motivo de preocupação pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Deveria, se nós estivéssemos em situações normais de temperatura e pressão, que a iniciativa partisse do próprio Tribunal Superior Eleitoral, buscar compreender por que as pessoas não confiam no sistema e implementar as alterações necessárias. Então, eu acho que é de suma importância a participação das pessoas nas ruas no dia 1º. Nós vimos que nesse mandato, desde 2019, várias pautas, a princípio, em tese, impopulares, só avançaram graças ao apoio e à manifestação do povo. A reforma da Previdência, por exemplo, em 2019 e outras depois. Então, considero que a manifestação do dia 1º é de suma importância e era um dos motivos pelos quais a oposição queria enterrar a PEC antes do recesso parlamentar. Vamos voltar mais uma vez a Brasília com o Zé Maria. Pois não, Zé Maria? Certo. Olha, deputado, eu já externei a minha opinião aqui. Eu não sou contra a volta do voto em papel, do voto impresso, não. Eu apenas acho um desperdício de energia.
em vez de ir para frente, procurar melhorar o sistema atual, votar, por exemplo, por telefone, ou sei lá, ou tentar uma nova forma, está recuando a exatamente o voto impresso. Eu acredito que o senhor confia no sistema, né? O senhor foi eleito por esse sistema. Por outro lado, a apuração do voto, que o senhor disse que é no TSE, não é. A apuração do voto se dá na urna, no local de votação. A urna é única. Só a urna contém os elegíveis e as pessoas que podem votar. Acredito que o senhor não aceitou o resultado do Tribunal Superior Eleitoral e foi conferir em cada urna. O senhor sabe onde o senhor teve voto em cada urna, né? Então, eu acho o sistema confiável. Mas eu vou dizer o seguinte, que é um debate irreversível e deve, ou mais cedo ou mais tarde, eu conheço o jeito de andar do Congresso Nacional. Se não for aprovado agora para esta eleição, será para as próximas. Esse debate é irreversível. As perguntas que ficam são essas. Se o senhor conferiu, urna a urna, o resultado da sua eleição, e um ponto que eu vejo é na apuração. Quer dizer, volta ao voto de papel, sim. Como é que será essa apuração do voto de papel? As pessoas vão pegar o voto impresso no papel e conferir manualmente um a um? Ou como é que será essa apuração do voto de papel? Se ela será obrigatória, como é hoje, né, o voto impresso e colado na porta da urna? Como será a apuração? E se o senhor conheceu cada voto seu, sabe onde vieram os votos das urnas? Zé, uma boa pergunta que me dá a oportunidade de explicar para o nosso ouvinte como se dá o processo eleitoral e as fases do processo de votação. Antes disso, só dizer o seguinte, todos os países que na década de 90 informatizaram seus sistemas eleitorais, e de fato o Brasil foi o terceiro país do mundo a fazer isso a partir de 96, portanto naquela época nós representávamos um avanço tecnológico, mas todos os países informatizavam uma ou duas fases do processo de votação. Nós temos 3 fases no processo de votação. O Brasil foi o único país do mundo que informatizou as 3 fases e juntou essas 3 fases de maneira informatizada dentro da caixa preta da urna eletrônica. E quais são essas fases do processo de votação? A primeira fase é o registro do voto. A segunda fase é a apuração e a terceira fase é a totalização. Então, a totalização é a soma de todos os votos de todas as sessões eleitorais e que hoje é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A apuração é a soma dos votos daquela sessão eleitoral e que é feita pela urna eletrônica. E o registro do voto é o momento mais importante do processo de votação porque ele é a premissa das próximas 2 fases, a apuração e a totalização. Porque as 2 fases posteriores dependem do registro correto do voto. Nós tínhamos na República Velha o chamado voto no bico da pena, em que o eleitor dizia ao mesário qual era o seu voto e o mesário anotava o voto do eleitor sem mostrar ao eleitor aquilo que ele estava escrevendo. E muitas vezes o mesário anotava outros candidatos, outros votos para aquele eleitor. Nós temos com a urna eletrônica uma espécie de voto no bico da pena eletrônico, digamos assim. Porque o eleitor vota na urna eletrônica, mas não tem qualquer prova de que o registro do seu voto no software foi feito da maneira correta. Esse foi o motivo pelo qual todos os especialistas e cientistas, não só do Brasil como do mundo, passaram a perceber que essas urnas chamadas DRE, as urnas de primeira geração que nós utilizamos, são vulneráveis. Porque nós não podemos colocar a democracia para depender exclusivamente do software da urna. Nós temos que ter instrumentos de garantir que se esse software seja hackeado ou falhar, ou tem uma falha, que essa falha ou que esse hackeamento não ocasione uma falha no resultado das eleições. Nós falamos muito que nas cédulas de papel, nas ultrapassadas cédulas de papel, que repito, não é o que nós estamos defendendo, que nas ultrapassadas cédulas de papel tínhamos inúmeras fraudes. É verdade, nós tínhamos inúmeras fraudes naquele modelo de votação. Esse foi o motivo pelo qual teve toda a informatização. Mas, veja, a partir da informatização das urnas eletrônicas, uma única falha ou uma única fraude vinda de uma única pessoa pode causar um dano em toda uma eleição. Esse, inclusive, foi o resultado da pesquisa feita pela Universidade de Nova York, que constatou que, de todas as possíveis falhas em todos os sistemas eleitorais utilizados hoje no mundo, a maneira mais fácil de fraudar uma eleição é através das urnas DRE, as nossas urnas, porque basta você ter uma pessoa
dentro ou fora do TSE para causar um impacto em toda uma eleição. Então, essa questão que se coloca, você você confiou nas urnas eletrônicas, você conferiu todos os seus votos, eu acho que essa questão é sempre mal posta. Porque o que nós estamos querendo é justamente devolver ao eleitor a possibilidade de fiscalizar o seu próprio voto. Nós temos esse sistema no nosso país. Então, para disputar uma eleição, eu tenho que me submeter a ele, por mais que eu não concorde com ele. Então, eu me submeti a ele, não concordando com ele, e agora que estou em Brasília como deputado federal, quero alterá-lo. Nada mais legítimo e democrático que isso.